de volta e olha, as manchas de óleo voltaram a aparecer em 6 praias do Rio Grande do Norte. O desastre ambiental já traz consequências graves, principalmente para os pescadores. O óleo estava separado em partículas que foram levadas pelas ondas. As manchas foram encontradas em 3 praias do município de Nísia Floresta, 2 praias de Timbal do Sul e uma de Parnamirim. Em Pernambuco, fragmentos de óleo chegaram à praia de Merepe, próximo a Porto de Galinhas. Em Itapuama, voluntários e soldados da Marinha retiraram o material que ainda estava na areia. Aqui na praia de Maria Farinha, litoral norte de Pernambuco, o governo do estado disponibilizou uma barreira de contenção de 400 metros para evitar que o óleo chegue ao Rio Timbó. Segundo a prefeitura, esse é um trabalho preventivo para que o óleo não chegue a áreas de mangue. Um dos municípios mais atingidos é Cabo de Santo Agostinho, que possui uma das maiores colônias de pescadores. Com a queda na pesca e nas vendas, os trabalhadores prejudicados começaram a ser cadastrados hoje pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura para receber benefícios. A Secretaria de Programas Sociais, ela tem os programas, que é a questão da atendimento com a cesta básica, e aí tem um programa de transferência de renda. Até o momento, mais de 300 pessoas já foram inscritas no programa. Estou com esperança, fé em Deus, e espero que os governos ajudem aí, não só eu, mas como todos que precisam, E agora o agronegócio. A florada é um sinal de que uma planta está renovando o seu ciclo produtivo. Na cafeicultura, esse termo significa que uma nova safra de grãos está em formação para a próxima colheita. Este ano, a florada do café no sul de Minas já apresenta bons resultados. Confira no Giro Rural de hoje. O Brasil exportou agora em setembro 3.200.000 sacas de cafés verde solúvel, torrado e moído, um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. Por outro lado, a receita cambial gerada com estas exportações teve queda de 4,5%, segundo o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Cafés. Mesmo assim, o setor cafeeiro já avalia 2019 como positivo à cafeicultura. As exportações estão indo muito bem. O mês de setembro foi praticamente recorde de exportação, Foi um mês excelente. Outubro ainda está devagar, mas nós devemos encerrar o ano muito bem. A florada do Cafezal 2019-2020 está exuberante. Dá sinais de que a nova safra pode ser promissora, pensa o presidente do Centro de Comércio de Café em Minas, Arquimedes Colli Neto. É uma commodity, ela sobe e desce. E ela dá momentos de oportunidade. O produtor tem que ficar atento, fazer as travas no momento correto, não especular com o mercado, isso é muito importante porque senão pode se machucar feio, e prestar atenção na sua lavoura, Se está desenvolvendo bem, se a produção está vindo a contento, porque foi uma florada generalizada. Se a dele está indo bem, os outros também estão indo bem, então prestar muita atenção nisso. Este agrônomo da Emater orienta ao cafeicultor a fazer o dever de casa corretamente, sem pular etapas, a fim de que a lavoura mantenha a alta produtividade. Nós estamos diante de uma florada exuberante que está prometendo uma grande safra. Como nós podemos ver aqui, as rosetas estão formadas, os chumbinhos estão já na primeira fase, que é de crescimento, caminhando para a granação, e isto é uma preocupação grande para os produtores, pois diante de uma carga pendente grande, ele tem que preocupar muito com a nutrição da planta. Ou seja, ele tem que fazer análise de solo e fazer as adubações conforme a necessidade da carga pendente. A sugestão mais barata que tem é a análise de solo, porque a análise de solo ela vai indicar o adubo certo na hora certa e na quantidade certa, e isso leva a um custo menor. Se ele fizer aleatoriamente, ele vai ter um custo maior, pois ele não sabe o que ele está colocando na planta. Então a gente recomenda ele fazer uma análise de solo, adubar conforme a necessidade da carga pendente. E isso ele estará economizando, baixando o seu custo para a próxima safra.
E temos uma dica técnica hoje, você aprende como propagar o Ora Pro Nobis através da estaca. O Ora Pro Nobis é uma planta que, além da propagação via estaca, ela pode ter a propagação via semente. Só que a propagação via semente ela é mais utilizada em programas de melhoramento que a pesquisa desenvolve. Para o cultivo do Ora Pro Nobis, comercialmente ou para a colheita das folhas, então faz-se a propagação via estaca. A estaca é necessário que ela tenha algumas características. Primeiro, ela não pode ser uma estaca muito tenra, porque ela vai perder, quando for plantada essa estaca, ela vai perder muita água e aí a gente corre o risco dessa estaca não brotar. Então é necessário que a estaca, ela tem que ser uma estaca da região intermediária da planta, que ela apresente uma fase lenhosa em que ela não vai ter essa propensão de perder água. Então ela tem que apresentar a espessura de um lápis ou mais. Importante também que a estaca ela não seja uma estaca muito velha, porque ela fica muito suberizada e é uma estaca que, na cronologia da planta, é uma estaca que ela vai demorar mais, tem menos vigor. Então, por isso que o interessante é a gente verificar as estacas que são da região intermediária da planta, que tem essa questão de maturidade. Então, depois de escolhida essa estaca na planta, a gente vai fazer o preparo da estaca. Então você pega ela lá no campo, com as folhas. Então a primeira coisa, a gente tem que retirar as folhas para evitar que essas folhas desidratem essa estaca. Então a gente vai fazer a retirada das folhas. E é importante que a retirada dessas folhas a gente não estrague aqui a região das gemas. Então, após a retirada das folhas, é necessário que a gente faça um corte nessa estaca que tenha pelo menos aí de 5 a 7 gemas. Então, mais ou menos o tamanho que tenha 5 a 7 gemas, em torno aí de 20 centímetros. Então, a gente faz um corte de 20 centímetros e aí a gente tem o nosso material, nossa estaca pronta para ser colocada para enraizamento. Então é importante que a gente verifique a posição da estaca. Então ela é cheia de acúlios, esse acúlio ele sempre tem que estar virado para a parte de baixo, respeitando o geotropismo da planta. A outra questão é que para que a gente tenha uma superfície maior de enraizamento, a parte de baixo a gente faz um corte em bisel, né? E a parte de cima pode ser um corte reto mesmo. Um erro que o pessoal comete é de pegar essa estaca e colocá-la direto no solo. Então o que vai acontecer se a gente colocar ela direto no solo? Então se a gente não tiver o cuidado de ficar molhando e irrigando periodicamente, essa estaca, a tendência dela é perder água e secar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pré-enraizamento para que isso não ocorra, né? Que a gente não perca essa estaca, essa muda. Então a gente vai fazer um pré-enraizamento na água. Então a gente corta essa estaca e coloca, pode ser, se for em pequena quantidade, a gente coloca num copinho d'água. E vamos deixar essa estaca aí por mais ou menos uma semana, no máximo 2 semanas. Então após o período de pré-enraizamento, a gente vai passar essa estaca para um recipiente que contém o substrato. O substrato ele pode ser um substrato comprado, específico para hortaliças, ou pode ser preparado. Então você pode usar uma parte de composto orgânico ou de humus, uma parte de terra de formigueiro ou terra de barranco e uma parte de areia. Então ela está pré-enraizada, a gente vai passar ela direto para esse vasilhame com o substrato. Então a gente vai mais ou menos colocar e posicionar 1/3 dessa estaca, né, e vai preencher com substrato. Então é necessário que eu faça a compactação aqui próximo para a estaca, para eliminar os bolsões de ar, para que ela possa ter um contato direto com esse substrato. Então após a gente ter feito o plantio da estaca, né, pré-enraizada, é necessário que seja feita uma irrigação diária. Então essa muda aqui ela já está com 50 dias e pronta para ser
levada para o campo e plantada em local definitivo. Qualquer dúvida, procure um técnico da Emater da sua cidade.